Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e meu convidado dessa semana é o homem que correu 24 horas na esteira, agora batendo mais um recorde no Guinness Book, Pepe Fiamontini. A gente fala um pouco sobre essa prova, né? Esse desafio que ele fez, as 24 horas correndo na esteira manual, sobre os outros desafios que ele já fez também. Ele é detentor já de dois recordes no Guinness Book e tem um terceiro que está em homologação, então a gente fala muito isso e como que começou essa história do ultra, da ultra distância na vida dele. Então ele fala da primeira prova de full distance que ele fez no triathlon, né, que foi o capixaba de ferro na distância full, 3.800, 780, 42. Depois Ultraman Brasil, Ultraman no Havaí, e aí começa a parte de ultramaratonas também. Enfim, muita prova, o desafio do Salar do Uyuni na Bolívia, enfim, como é que ele monta esses projetos dele, como é que a cabeça dele funciona também, para entender quando a gente fala de ultra distância, tem um componente mental fortíssimo, e é muito legal entender como é que os atletas funcionam, e a gente fala, é claro, depois sobre, termina falando sobre esse desafio das 24 horas, e também como ele busca patrocínios e apoio para esses desafios, então, fala do case de sucesso, que foi essas 24 horas também, como é que foram com as marcas. Então também você que é atleta que quer aprender um pouco também como isso, como conversar com as marcas para apresentar teu projeto, buscar esses benefícios, né, esses patrocínios. Tendo aí que o Pepe deu uma aula disso. Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Felt, a Album, a Blue Seven, a Feedzone, a Outlive, Plant Power e a Rosa V. Vou deixar todos os links aqui na descrição desse episódio, assim como os cupons de descontos e o link do MT Desconto, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de desconto, tá? E lembrando, você pode dar like no nosso podcast, pode comentar, tem bastante coisa. A gente faz uma pergunta para vocês aí no meio do podcast também. Quero ver se vocês respondem. E se vocês gostam do nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. Ali vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um joinha por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembrando, se tiver no teu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa o link aqui embaixo. E também falar do Ranking Mundo Tri, nosso novo produto que vai premiar diretamente os atletas profissionais. Muito em breve vai vou trazer todas as novidades, premiação, como é que vai ser esse pagamento, enfim, como é que as coisas vão acontecer. Então, muito em breve a gente vai trazer detalhes, mas o Ranking Mundo está ativo e a gente vem para mudar o esporte, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para o episódio do MTCast com meu amigo Pepe Fiamontini. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Agora recebo aqui o meu amigo Pepe Fiamontini. E aí, meu velho, beleza? Bom demais. Muito obrigado aí, Gabriel, pelo convite. E a gente tá, agora ele tá famoso, né? Tá famoso, achar horário na agenda do cara tá difícil. Mas a gente falou ano passado, né? A gente ia fazer ano passado, aí todo mundo se enrolou. E aí você tava falando agora, tá, depois do recorde lá das 24 horas, tá entrevista pra todo lado. Como é que tá essa vida aí de celebridade, cara? Nossa, eu tô famoso agora, tô chique demais. Fui na farmácia, a moça, você não é o cara que correu 24 horas? Eu falei, sou. Nossa, eu vi você, parabéns. Agora não dá nem mais pra xingar no trânsito, pra sair brigando. Pô, todo mundo vai me reconhecer agora. Vai sair no Léo Dias, já daqui a pouco tá você no Léo Dias na fofoca, aí é fogo, né? É, pois é. Irmão, a gente tava falando aqui um pouquinho no offline, antes de ver tua. Eu geralmente começo com a parte esportiva, mas vou começar com a parte corporativa. Então, tu era de banco, M&A, e como é que quanto tempo você ficou no mercado corporativo assim? E aí fazer o paralelo, você já praticava esporte, não praticava? Que horas veio essa mudança aí na tua vida? Isso foi muito interessante porque, assim, eu cresci, nasci em São Paulo, cresci aqui, fiz a minha primeira faculdade aqui, eu fiz administração. E aí, no meio da segunda faculdade, que era contabilidade, eu recebi o convite para ir trabalhar no Rio de Janeiro, porque a empresa mudou de sede e transferiram os funcionários para lá. E aí, assim, eu sempre gostei de me descobrir, sabe? De praticar coisas diferentes, sou muito curioso. E aí, nessa mudança para o Rio de Janeiro, comecei a vivenciar tudo que o Rio de Janeiro tinha para oferecer, né? Então, comecei a fazer escalada, nada sério, né? Mas Uhum. comecei a fazer mergulho de cilindro, fiz o meu curso de paraquedismo, né? Eu vi o sol nascer, o sol se pôr, ia na lagoa, fazia yoga, tudo que tinha para oferecer o Rio de Janeiro, né? Essa vida outdoor. E aí, ao longo dos anos que eu fiquei lá, eu morei 10 anos lá no Rio, lá pelo quinto ano, mais ou menos, eu comecei a deixar o mundo corporativo, indoor, para me tornar uma pessoa mais outdoor.
Então, essa foi uma transição assim de dentro da sala para fora da sala, né? E também passei por outras empresas lá. E aí, no final das contas, tive que voltar para São Paulo para cuidar da minha mãe, que era grupo de risco, durante a pandemia, 2019, 2020. E aí foi que tudo começou, porque saí de um paraíso de Rio de Janeiro para me ver enclausurado de novo dentro de um apartamento. Então, quando eu estava me achando, desenvolvendo minha capacidade, minha curiosidade, vivendo muito, aconteceu aquilo em 2019, eu me vi de novo trancado dentro de um apartamento, dentro de uma sala, que é um quadrado aqui, né? Na selva de pedra, né? Ainda mais se fosse Rio de Janeiro, né? Pelo menos dava para ver o céu, ver o Sim. mar, né? E aí foi a grande mudança da minha vida, que eu me inscrevi para fazer um Ironman dentro de casa, dentro da pandemia, e tive 8 meses para treinar para esse Ironman. Só que não podia sair, a gente estava em isolamento, né? Ninguém podia sair na rua. E aí foi quando eu comecei a treinar aqui dentro de casa mesmo, com o extintor de incêndio do prédio, fazia bíceps, um elásticozinho que eu tinha, também fazia ombro, agachamento, colocava o sofá nas costas, fazia agachamento com o sofá. E é assim que eu comecei a treinar para o Ironman. E aí não parei mais. Aí virou dedicação 100% ao esporte, porque depois do Ironman eu não queria perder o ritmo, aí veio o Ultraman também. O Ironman foi com 8 meses de treino, o Ultraman foi com um ano de treino, 4 meses depois. Então, aí depois eu não parei mais. Aí foi fazer desafios de longas distâncias de Everesting, que é somar a altimetria do Everesting pedalando. Aí foi longas distâncias de natação, Leme Pontal, aí eu não parei mais. Aí me dediquei 100% e abracei meu sonho. Cara, como é que foi esse final da mudança de carreira? Porque, como a gente estava falando, né, eu também fiz essa mudança de carreira. Ficou um momento que eu falei, cara, eu não me acho mais no mercado financeiro, não é o que eu quero mais. Como é que foi também que uma hora você fala, velho, meu salário é pago, ou mercado financeiro, onde você estava na época, no mercado corporativo, vamos dizer assim. Você fala, cara, isso aqui paga Uhum. minhas contas, eu vou falar valeu, obrigado e vou tocar outra coisa. Como é que foi também esse teu momento, essa luta interna, assim? E isso ainda repercute na minha vida, porque eu realmente eu fui um pouco imprudente nesse período de transição, porque eu falei, cara, minha paixão, o que que é sucesso para mim, né? É ganhar dinheiro? Se for ganhar dinheiro, eu continuo infeliz, mas aí vou ter sucesso pelo que eu penso que é. E continuo minha vida corporativa. Mas também abandonar uma criação, uma formação inteira, duas faculdades nessa área, trabalho, sabe? Remuneração, é abandonar também uma segurança de querer ter família, projetos de futuro, para seguir o sonho, seguir o coração. E nesse momento eu falei, vou seguir meu coração, vou largar tudo mesmo. Vou montei uma empresa de esportes de aventura e turismo lá no Rio de Janeiro e que levava a gente para escalar, levava a gente para mergulhar, fazia passeios turísticos mais upscale para turistas gringos. Uhum. E aí eu comecei a viver disso um pouco. Só que ainda assim, eu não tinha remuneração suficiente para viver minha vida. Então eu tive que reduzir meu custo de vida, ter outros estilos de consumo para conseguir me adequar àquilo, né? Só que eu não me arrependo, porque olha onde eu estou hoje, né? Com quase 2 recordes mundiais pelo Guinness, o terceiro está sendo aprovado agora. Então, segui meu sonho, segui meu coração e foi isso. Mas ainda assim, sinto os percalços de uma segurança financeira, viu? Sim. Não, é bom que você falou isso, né? O que que é sucesso? Definir o que cada um define, porque eu lembro, cara, principalmente no mercado financeiro, tinha uma comparação exagerada da galera. Ah, não, o cara trocou de carro, o cara não sei o quê. Aí você vai vendo, você fala, tá, mas eu preciso disso, né? Eu preciso trocar de carro, eu não tenho nem carro, eu preciso comprar um carro, eu vou de metrô e tá de boa de ir de metrô, eu preciso, né? E parar para fazer essa reflexão e às vezes você tá naquela, na verdade a gente é educado para isso, né? Educado para esse caminho, formado para isso, para seguir esse ciclozinho e com 60 anos, 70 anos você vai se aposentar e aí você vai ver, vai viver a vida, né? E parar para Uhum. refletir isso não é simples. Total. Às vezes o nosso sucesso está muito ligado a, ao que a sociedade e as pessoas impõem como sucesso, mas é você ter família saudável, você ter saúde, você ter suas necessidades básicas, você ter sua diversão. E se tirar a sua saúde, se tirar o seu tempo, se tirar a sua paz, você tem que pensar um pouco melhor, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma segurança financeira para você querer ter o estilo de vida que você sempre sonhou, sabe? Querer ir para Disney, levar seus filhos. Então tem que ter os dois, tem que ter o equilíbrio entre os dois. E de moleque você praticava esporte também? Você era assim, de fazer vários esportes quando era criança ou como é que era?
O Pepe É, criança. vou falar que quando eu estava na época da escola, eu sofri um pouco de bullying e isso me fez entrar. Eu estava vendo um noticiário do National Geographic Channel com as artes marciais mais mortais do mundo. E a primeira delas era o Kung Fu. Aí eu falei, quer saber? Eu vou entrar no Kung Fu para me defender. E aí entrei no Kung Fu com 11 para 12 anos de idade e me graduei faixa preta no Kung Fu com 18. Mas depois parei também. Foi uma fase de muito desenvolvimento físico, do meu autoconhecimento, Sim. principalmente. Eu chegava acabado, cansado. E eu gostava de treinar, gostava da luta, né? Mas isso me deixou mais calmo ainda do que ir lá brigar e me revidar, sabe? Então acho que esse foi um pontapé inicial na minha vida de esporte, assim. Bem amadora, né? Bem de criança, sonho de criança, né? Mas eu jogava futebol, né? No recreio, na escola, queria ser jogador de futebol, mas não foi para frente, né? E seguia o mundo corporativo. Boa. E, cara, agora já acordando esse papo aí do Iron Man e tudo, por que você decidiu lá fazer o Iron? Você não fazia nada de triatlo ainda, fazer o Iron Man? Qual Iron Man que você fez? Cozumel, que foi o que abriu? Ou Então, foi... ele foi cancelado, na verdade, e aí eu acabei mudando para fazer o Capixaba de Ferro, Ah, porque tá, naquela época tá. ainda tinha distância full, Sim, né? sim. Porque foi, né? Porque tão difícil a prova, acho que nem tem mais a distância full, só o half. Bem na época da pandemia, eles cancelaram, né? Acho que uma ou duas vezes o próprio Iron. Então, eu Sim. acabei pedindo reembolso e fui fazer a outra bandeira. Boa. Mas qual que foi a pergunta? Não, e aí, por que o triatlo? Assim, por que que veio o Ironman? Por que que veio essa distância? Era mais para se desafiar mesmo? Não, foi total influência dos meus amigos, porque eu vivendo no Rio de Janeiro, tinha contato com um outro cara ali que falava de Iron Man. Para mim, eu não sabia o que que era muito isso. E eles colocavam muito estigma do tipo, nossa, quem faz Iron Man, os caras são bravos. E assim, nossa, mas o que que é isso, né? E aí eu pensava que o auge da capacidade humana era correr 42 quilômetros. E aí depois que eu soube que tem 42 quilômetros no Ironman, eu falei, caramba, esse é o auge da capacidade humana. E aí eu falei, cara, quem faz isso, os caras colocam outro renome. Fala, pô, o cara é Iron Man, o cara é fogo, né? Então eu quero esse respaldo, eu quero que os meus amigos me vejam, que eu tenho esse destaque de, porra, o cara é brabo. E é só que eu não sabia o que vinha depois disso. Aí quando eu completei, eu falei, e agora? O que que vem depois disso, né? O auge da capacidade humana eu conseguia fazer, né? Consegui me desafiar. E agora, né? E aí foi assim, aí foi pro Ultraman depois, e aí não parei até agora. E ainda tô descobrindo que ainda tem provas muito piores que eu já fiz, muito maiores. E tu já nadava alguma coisa? Como é que foi essa primeira preparação assim? O que que te assustou ali? Ou o que que você teve mais perrengue ali no Capixaba de Ferro lá? Nossa, o capixaba de ferro para mim foi muito difícil, porque eu não tinha roupa de borracha. Pra você ter ideia, eu comecei a treinar com máscara de mergulho, aquela que tampa o nariz assim. Comecei a treinar com essa máscara, não era nem máscara de natação, com nadadeira de mergulho, aquela nadadeira grande Uhum. para ter segurança. Eu tinha uma mountain bike enferrujada que eu treinava com ela, porque eu não tinha speed ainda, não tinha TT. Então foi tudo difícil. E no Capixaba de Ferro, eu peguei uma roupa de borracha emprestada de um amigo, que era um número menor. Então Nossa. ficou me comprimindo. A hora que eu saí da água, eu saí com tanta cãibra. Eu falei, meu Deus do céu, já começou assim, sabe? E depois, no Capixaba mesmo, o calor. Cara, muito quente, muito quente. Eu vi um amigo meu indo para ambulância, que estava fazendo o meio, ele acabou entrando na ambulância de tanto calor. Eu não sabia ainda o que era eletrólito, não sabia nada. Tava mais querendo me desafiar na mais vontade do que preparo, sabe? Uhum. E foi a corrida. A corrida no final foi difícil. A bike, ok, levei. Já tinha comprado uma TT, mas fiz uma bicicleta bem conservadora para chegar na maratona bem. E foi isso. Acabei sofrendo lá com calor, mas foi sucesso. Deu bom. Foi Até, sub-12. porra, nessa situação toda, sub-12 ainda, porra, bom demais, velho. É, Eu vou cobrir agora o Capixaba, mas agora é o Sprint e o Standard, né? E eles infelizmente realmente pararam lá com o Full porque tava dando pouco atleta, tudo, e aí ainda é muito forte, né? A marca Ironman é muito forte, ainda é difícil criar a rivalidade ali, mas
Foi bastante tempo. Muita gente fazia lá porque era mais, falava que era mais raiz, era mais dura, prova mais individual e tal. Agora, a pergunta que eu te faço: quem faz um Ironman é considerado maratonista? Cara, eu gostaria de acreditar que sim, viu? O que que você acha? Olha, rolou uma discussão num grupo e É. as pessoas falaram que sim, porque acho que tem uma das provas majors que aceita o triatlon como uma qualify. Eu não sei, não me aprofundei nisso, mas assim, se não for considerado, eu não sou maratonista. Eu nunca fiz uma prova de maratona na vida. Eu já fiz treino de 50, de 70 quilômetros, já fiz Ironman, Ultraman, a Double Marathon do Ultraman, mas nunca fiz uma prova de maratona em si. Então, O vale para o índice de Boston, vale a maratona de Kona, porque então, o grande problema é que a maioria das maratonas do Ironman são voltas, né? E aí você não pode, né? Tem que ser uma largada e uma chegada, acho que é o pré-requisito para o índice valer. Então, só a Kona que vale. Porque é isso, ela começa, né? Ela não, é uma volta só, né? Então, uhum. então acredito, assim, 42 a 42 vale. Mas vou falar pra galera que estiver ouvindo aí, que responde, vamos lançar a treta aqui. E, e cara, até esse momento você entendia que você tinha essa resiliência mental para coisas longas? Se entendia como um atleta de longa duração ou isso nunca tinha passado pela tua cabeça também? Não tinha muito passado na cabeça, não, mas eu fui descobrindo a minha resiliência, sabe, de enfrentar situações difíceis. E, e também, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, logo no primeiro ano, eu subi o Aconcagua, que é uma montanha aqui na Cordilheira dos Andes. É a maior fora dos Himalaias, né? Das 8.000, 7.000, né? Então, da Cordilheira dos Andes, eu fui direto para a maior, né? O Aconcagua. E lá que eu descobri muito da minha capacidade também de resiliência, de enfrentar medos, da minha capacidade física, de alimentação. Eu evolui muito, 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 muito. Pra você ter noção, quando a gente faz um ataque ao cume de uma montanha dessa, você leva mais ou menos 12, 13 horas, 14 horas, até 15 horas, e eu saí com um sanduíche e uma barra de proteína. E eles congelaram, pra você ter noção. Então, a alimentação, aprendi muito, passei muito perrengue. E a cada vez que eu passava mais perrengue, eu ia me descobrindo cada vez mais. E aí eu falei, sabe, tá indo para um caminho, sabe, de autoconhecimento importante. E aí fui conseguindo desenvolver cada vez mais nesses desafios para chegar no ponto que eu tô hoje. Então, consigo fazer distâncias grandes, tenho a cabeça, minha cabeça eu digo que tá calejada, né? Porque de tanto perrengue que eu já passei, consigo enfrentar coisas cada vez mais difíceis. Não dou um passo maior do que eu acho que eu consigo dar, porque até coloca em risco minha saúde, minha sanidade, mas eu estou evoluindo perrengue por perrengue, cada vez mais, um pouquinho mais, sabe? Porra, legal, não, legal entender. Assim, eu tenho medo dessas conversas, cara, que eu tenho muita vontade de fazer alpinismo. Eu tenho muita vontade de subir montanha e tal. Já li muito livro sobre, fico vendo, conversei já com pessoas, então eu tenho medo dessas conversas que me dá essa, me desperta essa vontade. Mas eu acho bem legal isso, cara, essa parte estratégica, não desafiar a natureza também, a natureza sempre vence. Uhum. Mas esse perrengue, essa parte, cara, lidar com tudo, assim, acho bem desafiador mas ao mesmo tempo deve a sensação de você falar, cara, eu venci isso aqui, né? Tipo, eu venci a natureza de certa forma, né? E é um estímulo completamente diferente, né? Que você está no em vez de uma prova de triatlon que é rápida, é dinâmica, é otimizada, é correndo, né? É leve. Você tem socorro perto, né? Qualquer coisa, só você cai, você está no hospital, está numa ambulância fácil. Uhum. Na montanha, não. Na montanha é você sozinho, andando, na subida, com mochila nas costas pesada, sabe? Com uma bota que pesa 2 quilos, sabe? Comendo, você cozinhando, sabe? Então é uma experiência muito diferente. E o socorro está longe, né? Muitas É. dessas montanhas de 7.000, 8.000, aconteceu alguma coisa lá em cima, não tem resgate. Nem os Sherpas conseguem, né? Então é um ambiente que você tem que lidar com muita pressão, diferente, né? Cara, e aí você falou, né? Fez o Iron, tal, fez o Capixaba de Ferro, aí fez o B, né? Você fez o Brasil, né? O B515 aqui no Eu Brasil. fiz Flórida, fiz o B515 e fiz o Mundial no Havaí, em Kona Boa. também.
E como é que foi a experiência do UB, cara? Até tive esses dias com o Luna, tava conversando com o Alexandre Luna aqui, batendo um papo e tal. Como é que foi essa experiência de fazer o Ultraman, esses Ultraman, né? Três. Você tem mais Ultraman que Iron Man. É verdade. E não tem Eu fiz o maratona. Fodax, eu fiz o Fodax também de Ah, Ironman, né? Distância pô. Ironman. Fiz o Norseman na Não, Noruega, então né? O tá equilibrado. Mundial de Triatlon Extremo. E foi o Luna, inclusive, ele ia ser testemunha do recorde agora do dia 4, né? E acabou cancelando porque teve um compromisso. E foi muito bacana fazer. Eu vou te falar, é mais difícil do que Flórida, por exemplo. É muita subida, é muito calor. A, a, a questão de você estar no ambiente brasileiro não faz tanta diferença quando você tem subida, quando você tem cascalho, quando você tem a Serra de Lince, altimetria bizarra, calor bizarro. Então, assim, foi muito dura a prova, mas foi muito bacana, porque muitos amigos fizeram junto, é, tanto na minha edição quanto né, nesse ano passado que teve. Então, eu abri as portas da minha assessoria e esse ano tiveram duas pessoas que fizeram, e inclusive meu treinador, né? Então, foi meu treinador, foi um outro aluno também que falou: Porra, o Pepe consegue, eu também consigo, vai, vou lá batalhar. E ele foi lá e fez, sabe? A Nossa. BR-135 também foi isso. Então, é bem bacana, sabe? Ver as pessoas trilhando um caminho parecido, assim. E a BR é mágica, sabe? 3 dias ali, Paraty. Existe até uma música do B515, é bem massa. Cara, e é uma prova, tava te falando, né? O Mundo Tri já existe há 19 anos, o antigo dono cobriu bastante o Ultraman Brasil, mas desde que eu assumi, bateu com muita data de prova que a gente já tinha compromisso, e o antigo dono era fotógrafo, eu não sou fotógrafo. Então, falei, pô, pra ir e tal, tem um custo, uma galera tem que levar e tudo, e eu acabei não indo. Tava falando com o Luna, ele falou, cara, esquece trabalho, vem aqui assistir uma vez, vivenciar o Ultraman, porque vem primeiro como Gabriel atleta, depois você vem como mídia e tudo. E é algo que tá na minha lista. Eu não fiz ainda, cara. Não fui assistir a prova, acompanhar. Deve ser demais, cara. Cara, e a vibe assim, eu acho que quando você vai para distâncias ultras, que você exige mais do espírito do que realmente do corpo, a mente tu vai estar ligando tudo, né? Mas quando você chega no momento de exaustão, que você fica vulnerável, sabe? Às vezes você pede um copo de água, às vezes você pede uma coisa e fica vulnerável e você atinge uma plenitude mais espiritual em provas como o B, você não é concorrente, você não tem concorrente ali, o concorrente é você. As pessoas se ajudam para você conseguir completar, porque a sua maior dificuldade é você lidar com você Sim. lidar com a pista e não o concorrente o outro. Então, quando você sai de um Ironman, que é, meu, faca na caveira, todo mundo lá, sangue no olho, vou furar o pneu do coleguinha, no Ultraman é o contrário, sabe? Pô, vou te ajudar, vou te dar meu suplemento, meu gelzinho tá aqui, vamos junto, sabe? Ainda mais nessa prova que tem um carro de apoio junto na corrida, na bike. Cara, é muita parceria. Então a vibe é muito diferente, é gostoso de assistir, é gostoso de participar também. E aí, cada vez que você conclui um objetivo como esse, você senta e fala, beleza, o que dá pra fazer? É nessa pegada, qual é o limite? Qual é o próximo limite que eu tenho pra atingir? Essa é um pouco da tua... que você funciona? Exatamente. E foi engraçado que eu dei uma palestra agora tem 2 meses e eu falei exatamente isso. Falei assim que antes eu não sabia. Para mim era maratona, depois a maratona Ironman, depois Ultraman e agora o que que vem? Mas você não precisa saber o que que tem lá no final para você trilhar esse caminho. Vai Hum. degrau por degrau. E eu tô indo cada vez subindo mais degraus, sabe? E eu não parei ainda de subir, não. Eu não falei, pô, vou dar uma descansada, só vou fazer 70,3 esse ano, sabe? Ficar mais tranquilo, melhorar meu tempo, ser mais rápido. Não, eu só tô indo mais casca e eu tô descobrindo ainda o que que vem depois, sabe, de tudo isso. Aí você pensa, porra, Pepe, você correu já 170 quilômetros, 200, 217, 235, 240 no deserto, na neve, puxando trenó, com mochila nas costas, sabe, em praia, em areia. E agora, o que que vem, né? Eu ainda estou descobrindo isso, sabe? O que que vem depois, sabe? Nessa busca do meu limite, né? Eu diria que eu sou curioso para saber isso e eu estou buscando. E é legal que a minha jornada, muitas pessoas se espelham nela, tanto pela minha história, quanto por essa vontade de se descobrir, de destravar limites, sabe? Que normalmente a gente fala, poxa, meu coleguinha ali, o cara que sempre fez esporte, ele corre rápido pra caramba, eu nunca vou correr tão rápido quanto ele. Mas, sabe, você precisa começar e correr, quem sabe você passar ele, sabe?
muitas histórias de obesos, né, querendo se desafiar e perde peso e corre muito melhor do que o coleguinha que ele via 1, 2 anos antes, né? Então tem muita história bacana. Eu fico muito feliz assim de ser meio que o cara que se desafia, que passa perrengue para mostrar para os outros que é capaz, sabe? E você tem o planejamento, assim, você quer fazer, mas você não quer fazer. Você tem uma, não vou dizer uma pressão de tempo, mas você também quer fazer o desafio de uma forma mais difícil do que o desafio permite. Tipo, por exemplo, eu quero o salário de Uyuni lá. Você foi, mas você queria bater o recorde, estava treinando para o recorde, então você fala, cara, o que que é o difícil? Dá para piorar o difícil? Dá, então eu vou tentar isso aqui. É um pouco também da lógica. É bem isso, porque assim, quando eu penso nos meus desafios, né, além das provas, primeiro que eu coloco todos os meus desafios em pé de sonho, né? Então eles são o status dos meus desafios são sonhos. Então, cara, eu vou dar tudo pro meu sonho, sabe? Eu vou atrás com garra, sabe? Mesmo. Por isso que eu digo que sempre eu nunca tive um DNF, nunca desisti das coisas que eu me propus a fazer, sabe? Então eu coloco eles num patamar de sonho. E aí, pensando, bom, todo mundo, o deserto tá lá, cruzar o deserto é uma coisa, né? A esteira tá lá, correr na esteira é uma coisa. Agora, correr numa esteira por 24 horas, por 12 horas sem parar, e não só a esteira, tem que ser a esteira manual, que não usa eletricidade, né? É outra coisa, é outro patamar. O próprio Everest que eu quero fazer esse ano, se Deus quiser, sem oxigênio. Porque, assim, é além do que alguém já fez, sabe? Nunca ninguém subiu e desceu do Everest sem o uso de oxigênio. Alguns já tentaram, não conseguiram. E, assim, é onde eu acho que eu consigo, com a minha capacidade física, com o que eu aprendi do meu corpo, da minha capacidade até hoje, eu acho que é o degrau a mais, sabe? Porque, justamente, cada degrau a mais é um desafio além, né? Você não vai Sim. fazer, bom, quantas pessoas tem fazendo 5, 10 quilômetros? Muitas. 21, menos. 42, 0,01% da população mundial. Faz um Ultraman, 0,00001% da população mundial. Né? Quem já subiu o Everest e fez um Ultraman, 0,00001%. Então eu quero isso, sabe? Legal. Cara, o Salário Júnior eu já tive a oportunidade de ir e queria saber assim, como é que é um planejamento de um desafio como esse, assim, se quiser usar o salário ou um outro assim, mas o salário eu achei bem inóspito, diferente, porque, enfim, é mágico, quem tá lá sabe. Mas como é que é teu planejamento, como é que você faz, como é que você treina isso, simula também, que eu imagino tem que treinar. Como é que você faz isso aí? Uhum. Tu foi na época que tava alagado ou tava seco? Tava seco. Pô, é muito mágico lá, né, É, cara? bonito demais, cara, um negócio inexplicável, aquela paisagem ali. Eu gostei muito. Eu fui lá 2 anos seguidos para escalar e acabei indo para o Salar do Uyuni, que a Bolívia é um campo escola, aliás, é muito legal para escalar, ter as primeiras experiências, né? Aí eu fui guiando já de pessoas para lá e acabei indo para o Salar do Uyuni. A Uhum. primeira vez eu me apaixonei, falei, quero voltar, quero cruzar isso daqui correndo, já tinha essa ideia. E aí eu, pensando no planejamento inteiro desse recorde, foi difícil, porque lá é muito alto e muito seco. Então, o que a gente tem com isso? Sendo alto, 3.600 metros de altitude, tem que chegar com antecedência para se aclimatar. Então, eu cheguei com 15 dias de antecedência, fiquei me aclimatando em La Paz, a 4.200, cheguei a fazer Chalcatay, que é uma montanha bem acessível de 5.000 metros. Então, eu fui e também treinando em altitude, não só vivendo, mas treinando também, correndo, né? E aí, esses 15 dias de preparação para aclimatar o corpo, tá? Também minha equipe teve que chegar antes, então foi mais um gasto, não é só chegar e lá fazer. Minha equipe teve que chegar alguma semana de antecedência também. Inclusive, uma menina era da Bolívia e ela já sabia, já estava acostumada com a altitude. Falei, não, mas eu não posso correr esse risco de você ficar ruim, porque se você ficar ruim, eu fico também Uhum. preciso de gente, né? E ela chegou com uma semana de antecedência. Também por ser altitude, não só altitude por falta de oxigênio. Tem menos ar atmosférico, ou seja, tem menos filtro da luz solar. Então, queima a pele muito mais fácil. Você vê que a feição das pessoas é um pouco mais velha, é Uhum. mais escura a pele. Tinha isso também. O reflexo do salário de baixo para cima, porque é tudo branco, né? Então reflete também. E por ser seco, né? Ser um deserto seco, a variação térmica é muito alta, né? Porque o que segura
é a água que segura a temperatura durante o dia, durante a noite. Refresca durante o dia, aquece durante a noite. E aí, como não tem água, durante o dia era um solzinho que batia 30 graus, e aí entrava uma nuvem, a cair a temperatura 15 graus. Era assim, absurda a variação térmica. Ah, E durante a noite, principalmente. Durante a noite, o céu mais claro, lindo, maravilhoso, e a temperatura chegou a -10. Eu tinha roupa de alta montanha, coloquei todas as roupas que eu tinha e ainda passei perrengue, passei quase hipotermia. Então, tomei chá quente, foi bem perrengue. Mas, assim, tudo dentro do que já era esperado. Só o perrengue que chegou, né? Já é. era esperado perrengue, eu passei esse perrengue. Você espera, mas não dá pra simular todos os perrengues, né? Você sabe que dá pra vir, Pois mas é. fala, beleza. É. E como é que tu treinou, cara, pra isso? Tá morando em São Paulo, assim, como é que você montou essa. Como é que você treina pra um desafio como esse? Cara, eu te falar, aqui a gente treina do jeito que dá, porque eu moro perto do parque, do Ibirapuera, graças a Deus, e consigo treinar lá. Inclusive, o treinamento que eu fiz para o TMB de Chamonix, de 170 quilômetros de trilha, foi na trilha do Ibirapuera. Imagina, Ibirapuera não tem trilha, Não tem um tem treino. gramado. Então, você imagina, treina do jeito que dá, né? Então, eu ainda tenho uma planilha de triatlon que meu treinador me passa, que é e aí essa planilha de triatlon ela se molda para o meu desafio. Então, para a corrida, coloca mais volume de corrida, intensifica a bike na recuperação, para não ter impacto, para o corpo se recuperar. E Sim. também natação, tá? E aí agora eu comecei também com um preparador físico para ele me preparar para o impacto realmente, porque antes eu só fazia, via vídeo da internet da galera fazendo fortalecimento, eu vou fazer isso. Mas nunca pensei num ciclo, sabe? Certinho, agora estamos no ciclo de fortalecimento, agora hipertrofia, agora vamos fazer ficar mais potente, mais rápido. Não tinha isso, agora tem. Então me preparo assim. Fisioterapia também, quase toda semana. É assim, do jeito que dá. Eu, Ciclovia da Marginal, pô, simplificou também o processo, né? O processo tá simples, né, cara? Tipo, tá tudo que tava acessível aí pra você e vambora. é isso. Eu tive a oportunidade de conversar com o Daniel Oliveira, que faz o ultra triatleta. Aí ele me falava muito que ele fazia os treinos de simulação de privação de sono. Que ele falou, quando começa os Sim. negócios, ele, tipo, ele começava a treinar acho que meia-noite, ia até 6 da manhã, aí já ia trabalhar. Aí ele começava com 2 vezes na semana isso, depois aumentava para 3 vezes, principalmente quando ele tá perto dos desafios ultra lá. É isso que é legal, porque cada um sabe a sua limitação, sabe que precisa treinar especificamente para as provas. Então, Uhum. eu me dou bem com sono, eu não sinto sono. Uma cápsula de cafeína, fico bem. Um energético, eu fico ótimo, sabe? Gelzinho com cafeína me mantém. Agora, eu já vi muitas especificidades, né, do treinamento. Por exemplo, pessoas que vão fazer o próprio ultra triatlon, que fica clipado muito tempo, fazer exercício para o pescoço, sabe? Coloca uma faixa com kettlebell pendurado e fica treinando o pescoço, que Cara, realmente pega depois de é. 20, 30 horas seguidas nessa posição olhando para frente, pega, né? Até um Ironman pega, né? De 180 quilômetros, imagina 500 ou 800 quilômetros de bike, né? Então, cada um tem especificidade. E também se manter em treinamento, em exposição. Então, você pode falar, em vez de fazer 40 quilômetros de trilha, eu vou ficar 8, 9 horas treinando. Independente do ritmo, você ficar em exposição, você Uhum. saber a queimadura do sol, o vento, quanto tempo você leva para se secar do suor, de uma chuva, do pé. Então, você tem outro treinamento em exposição, por exemplo. Como alimentar também, né, cara? Imagino que isso aí seja é uma outra caixinha que tem que entender bastante como é que vai ser, né? Né, pô, para outras distâncias, assim, é sempre, cada um tem uma receita, né? Eu já vi muita gente comendo muita coisa gordurosa, nuts, gorduras boas, né? Aham. Mas também já vi gente comendo chocolate, jujuba. Às vezes desce, às vezes não, né? Eu costumo colocar sempre em horários de refeição, café da manhã, almoço, jantar, alguma coisa sólida. Nas provas que passam de 24 horas, seria isso e mais um lanche, sanduíche, macarrão, atum em água, não em óleo, para absorver uma proteína fácil. E muita suplementação, né? Nesse desafio das 24 horas, eu ingeri 6.000 calorias Cara, e nas 24 horas, perdi 14.000 calorias também. Então, você precisa saber o que coloca para dentro. E eu tive um quadro de hiponatremia no meio, né?
que é a diluição do Sim. sódio no corpo, né? E desse desafio das 24 horas, onde é que surgiu essa ideia aí? Também foi isso, de ver, ninguém tinha feito isso aqui, deixa eu fazer isso aqui, como é que foi? Foi exatamente. Um dos meus passatempos é entrar no site do Guinness e ver os recordes que são plausíveis para mim, né? Entendi. E aí surgiu esse cara falando correndo 24 horas. Aí eu, vou fazer. Aí me inscrevi para fazer. Isso em 2024, já era um sonho fazer essa 24 horas. E aí tentando viabilizar local, aluguel, espaço, esteira, tudo que envolvia o recorde. Aí acabou com muita dificuldade, não consegui. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer 12 horas, ver como que é, ver as dificuldades que eu vou enfrentar, a logística que eu preciso, para depois pensar em dobrar, fazer 24. Então, ano passado, em outubro, eu fiz as 12 horas, no local fechado, foi ótimo, porque choveu, me ajudou muito, sabe? Com ventilador, com banheiro próximo, né? Porque você tem que otimizar o tempo, você não pode, Sim, quanto mais tempo você ficar fora da esteira, o tempo não para, então você sim. está perdendo tempo, né? E aí deu certo às 12 horas e chegou a oportunidade de fazer às 24. Só que foi tão legal, porque foi a gente começou a planejar em dezembro de 2025, ano passado, em dezembro. Ou seja, já é final de ano, ninguém trabalha, Natal chegando, férias, todo mundo tira férias, né? E aí, como é que eu decido as coisas, sabe? No Natal, Ano Novo, tu tem que decidir tudo, a galera voltando de férias, ninguém querendo saber de nada ainda. E aí aconteceu. Aconteceu, as pessoas, tipo, tudo em questão de urgência, vamos aprovar isso, aprovar aquilo, vamos fazer, preciso da esteira tal, não sei quantas, estrutura, e aí conseguimos fazer, mas bastante pelos moldes das 12 horas. Entendi. Então, foi muito legal fazer uma experiência pocket e reproduzir isso dobrando a distância, sabe? Foi bem, bem bacana. O que que é uma estrutura para fazer aí, que é a estrutura para 24 horas, que você falou que você precisa para o Guinness? Como é que funciona esse processo também todo? Que não é só Ó, fazer, você tem que avisar o Guinness que você está tentando, é isso? isso, Ah, existe a questão Guinness de estrutura e a questão do evento que a gente pode fazer outras coisas diferentes. Estrutura do Guinness. A gente precisa ter testemunhas, duas testemunhas ao mesmo tempo, trabalhando durante 4 horas no máximo. Então eu tive que ter 12 testemunhas. Ficava 4 horas, depois mais 4 horas, outros dois, mais 4 horas, outros dois, e assim por diante. Eles precisam validar, precisa ter testemunha independente, então eles precisam validar tudo que está acontecendo ali, se eu parei, se eu coloquei a mão na esteira, que não pode, por exemplo, colocar a mão naquela barra uhum, lateral, não pode colocar, não pode encostar em nenhum momento, encostou, está desclassificado. Precisa ter evidências fotográficas a cada hora, evidências de vídeo também a cada hora, 15 minutos por hora. Então tem que ter uma equipe de gravação para gravar aquilo. É, a, a filmagem do evento inteiro. Então também fiz 24 horas de live lá gravando, 12 horas de live também gravando nas 12 horas. Testemunhas, vídeos, tem que ter uma apresentação, uma carta de apresentação. E aí você primeiro solicita que você pode fazer, para eles verem, beleza, ele vai tentar quebrar no dia tal, na hora tal. Beleza. E aí depois você submete tudo isso para o Guinness. Você faz o upload dos arquivos, calibração da esteira, por exemplo. Eu tive que comprar um aparelho de engenheiro, que é uma rodinha que vai contando até centímetros, para ver se batia com a distância da esteira. Além disso, usei também o pod do Chorus, né, que é o relógio, e uhum. o pod que coloca no pé, que ele vê o tamanho da passada, é mais de precisão ainda, tudo para ser redundante, sabe? Aí essa é a estrutura do Guinness. E depois que submete, espera eles aprovarem, verem todas as evidências. E a estrutura do evento, que é quão legal eu quero fazer isso acontecer. Que aí eu coloquei 3 esteiras do meu lado para a galera participar, para a galera correr, interagir, me dar forças. DJ, 4 DJs revezando as 24 horas, tocando música lá, agitando a galera. Aí coloca a televisão de retorno, coloca o cronômetro grande no painel de LED. Aí a própria estrutura, né? Teto, pé direito de 6 metros, grande, porque estava com os Morro Dois Irmãos de fundo, lindo, cenário maravilhoso. A gente não ia tampar tudo, né? E perder isso. E ao mesmo tempo ter ventilador, ter aquele ventilador que joga vapor Sim. também, né? Então, assim, tem uma série de coisas que dá pra gente trabalhar. Aí, espaço para as câmeras, cooler, freezer, banheiro próximo, né? Eu fui 29 vezes no banheiro, Caraca. perdi 29 minutos, digamos, 30 minutos, podia fazer facilmente mais uns 4 quilômetros, entendeu? Mas começa a pensar isso, assim, porra,
E eu que passei o recorde por 14 quilômetros, podia ter quase chegado nos 20, né? De diferença. Né? Mais 4, 18 ali. Parei para trocar o tênis 3 vezes. Você vai fazendo as contas. É, mas é inevitável, não dá pra não parar. É, tinha um mínimo de parada, né? Não tinha jeito, né? Exato. Mas aí tu ficou com a porra da pulga atrás da orelha agora que é. Pô, eu tomei muita água, fui muito no banheiro. Mas esse também é um desafio, né, cara? Porque, tipo, não tomar tanta água, pode ser que na frente tu não aguente, mas tomar muita água tem muito banheiro, tem que equilibrar todos esses pratinhos, mano. Pois é, exato. E foi isso, foi durante o dia eu estava indo pouco ao banheiro, aí eu comecei a tomar muito mais líquido do que eu precisava, e aí quando chegou a noite, que eu não suei tanto, porque já a temperatura caiu, aí eu estava todo diluído. Aí eu comecei a ficar com a visão turva, não conseguia elaborar frases complexas, responder. Caraca. Foi bem difícil, assim, essa parte da noite, né? E aí a hora que eu não conseguia focar, sabe? Eu tava suando frio, sabe? Um calafrio, minha pressão caindo. Aí a hora que eu saquei isso, falei, preciso resolver. Todo mundo percebeu, as médicas perceberam, Sim. né? A equipe toda. Aí eu comecei a ingerir mais sódio em cápsula, sódio em gelzinho, não diluído em água, né? E aí, essa vez eu fui, tipo, 5 vezes naquela hora, eu fui 5 vezes no banheiro. Na hora seguinte, outras 4 vezes. Então, tava com muito líquido no corpo, tá? E até pro rendimento, né? Que você fica Sim. pesado, acaba pesando, né? Foi a hora que tu achou que ia dar ruim ou não? Ou mentalmente você tava tranquilo? Achei que ia dar ruim. Só que, assim, a gente tem que contornar isso, né? Eu já passei tanto perrengue, falei, isso não vai me tirar da prova, né? Então, coloquei cafeína para dentro, coloquei gelo nos radiadores, né? Para a pressão subir. A pressão subiu, eu já fiquei mais alerta. Joguei água no rosto, né? Que é um reflexo natural do ser humano, né? Água no rosto. Aí fui melhorando bem aos poucos. Levei umas 3, 4 horas assim para melhorar, bem gradativamente. E só que aí você pensa, bom, tô ruim aqui agora, né? Minha consciência tá meio zoada, mas pô, minha perna tá boa. Tem uma galera aqui me acompanhando, tá, o som tá animado. Então você começa a trabalhar com o que você tem ali, né? Mas desistir não é opção, entendeu? Porque tá no patamar de sonho. Eu não vou Ah. desistir do meu sonho, entendeu? Então é isso. Tô indo pra guerra. Tem essa galera toda aí, né? Tô filmando, não, não vai ser agora, nem a pau, né? Lógico, esse recorde é meu, tá maluco? É meu, o recorde é meu, mas a glória é nossa, é do Brasil. Aí, Boa, mano. Cara, como é que você divide uma prova assim longa dessa mentalmente? Assim, você tem alguns tem algumas coisas que você faz, o que você falou de ter a percepção do que está acontecendo com você e tudo. Como é que é? Porque eu acho que o grande diferencial é o mental, né? Se o mental acredita, o corpo vai indo, claro, treinado, obviamente, né? Mas como é que você se uhum. prepara mentalmente e tem essa parte, essa estratégia? Tenho, eu dividi nutricionalmente em 3 de 8 horas, né, para fazer a estratégia, mas quando fala do evento em si, eu só pensei em falar, bom, Pepe, você vai ficar aqui correndo 24 horas. Esquece o tempo, esquece a distância e aproveita aqui, sabe? E aí isso faz com que você mude a percepção, não é aquela coisa, vou sair para treinar agora porque eu tenho trabalho daqui a pouco para fazer, preciso voltar, preciso fazer alguma coisa depois. Não, foi assim, pô, vou passar o dia aí, vamos passar, vamos ficar correndo aí. Então esse foi meu mindset, sabe, que para fazer acontecer. Agora, nutricionalmente, eu dividi em 8 horas mesmo. Então, a cada 8 horas eu tinha um planejamento do que eu ia consumir, de suplemento, de sais, de carboidrato, e deu certo, assim, foi uma boa estratégia. Então foi mais de tirar a pressão, mesmo você estando ali, querendo bater o recorde, tudo, foi mais de, cara, só vai correndo, um pé depois do outro e a gente vai vendo como é que. Exato, foi isso. Foi sem pressão. Eu também não estava fazendo as contas do tipo, tá chegando em tantos quilômetros. Falta tanto. Nesse pace eu vou bater, nesse pace não vai bater. Só fui tendo essa percepção lá pro final. Que aí o final, sim, eu falei, puta, tá chegando, não vou parar. Tava com vontade no banheiro, não vou parar. Tá chegando, vou apertar. Vamos fazer um bolão. Aí a galera fez o bolão, se ia dar 187, 188, 189. Foi assim. Boa. Então, porque assim, imagino que 1 hora e meia antes, mais ou menos 2 horas, você já tinha batido a distância, né? Mas tinha que completar as 24 horas ainda, né? Se você bateu por 14 quilômetros, imagino que deve ter sido isso aí. 1 hora e meia antes, você já
Tava batida a distância, mas ainda faltava 1 hora e meia, 2 horas de prova, era isso? Exato, eu bati com 22 horas Ah, mas- e eu falei, bom, já bati, mas vou parar? Não, eu vou dar margem pro próximo passar mais perrengue também, né? Então, continuei já sabendo que o recorde estava comigo. Ainda podia ter invalidações, né? Então, o cara caiu um raio, acabou e desligou o cronômetro. Podia invalidar todo o recorde e ter que fazer tudo de novo. Caraca. Mas não, deu tudo certo e eu consegui continuar mais 1 hora e meia, pensando que cada passo é um novo recorde. Então, cada quilômetro ali é mais margem. Então, é recorde, 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 passo, passo, passo. E foi assim. Cara, tem uma frase da Nike, não sei se você já ouviu, gosto muito de tênis, e o Federer bateu na época, acho que a quantidade de semanas que, como número 1 do mundo. E acho que uma frase depois tá assim, don't set the record, don't break the record, set them. Então, tipo, não quebre os recordes, passa, né, o teu, tá ligado? Então foi um pouco disso, tipo, beleza, não, eu defini um novo recorde. Não é que eu quebrei, eu defini um novo recorde, sacou? Tipo, Exatamente, é, é é um isso. mantra bom também esse aí. É. Acho que foi isso, quando ele bateu a 300 e caralhada semanas ali no top 1 do mundo. Eu lembro muito dessa arte da Nike, aquele tipo, preto, tudo preto e branco, só o swoosh ali e lá, don't break the record, set them. Tá só o Federer lá, você fala, pô, aí é brabo. Tem uma outra frase também que eu gosto muito, que é do or not, there is no try. Não existe tentativa, é fazer ou não fazer. Existe recorde e não existe não recorde, não tem o não tentar. Ou você fez ou você não fez. Eu gosto dessa, que não tem outra opção, não tem Não plano tem, B, exato. sabe? E você falou que tá aplicando o terceiro pro Guinness. Então tem o das 24 horas, tem o do salário do Uni, qual é o outro? É das 12, as 12 que eu estou Ah, esperando a ah, validação, tá. que não saiu ainda. Então tem o salário do Ione, que é esse daqui meu. Eu pego para você. Pô, Quem irado, hein, nunca velho? viu bonitão. Tá aí, ó. A mais rápida travessia do salário do Ione em 33 horas e 4 minutos. Por mim, Valmor Giuseppe Leonardo. E aí, às 24 horas, que já saiu, mas ainda não foi confeccionado o certificado. Uhum. E às 12 horas, que está esperando a validação. Então, tenho aí, espero que esse ano mais um recorde das 12 horas. E o que é o próximo passo, cara? Como é que agora você, porque assim, como é que você, o que que eu tava vendo? Tava vendo a entrevista do Frodeno, entrevistando o André Schulli, que é um jogador de futebol, e tal, eles falando muito sobre objetivos e tal. E o Frodeno falou muito, não sei se foi com o Schulli ou com o Alistair Brown, que ele falou que não, meu objetivo era ganhar as Olimpíadas para poder comprar um carro novo. E aí, quando eu comprei o carro, falou, pô, ficou aquele vazio, tá ligado? Aham. Como é que você preenche esse agora do tipo, cara, fiz, alcancei? É já buscar logo um outro logo de frente ou você dá aquela semana de, cara, beleza, continua treinando, mas como é que Aham. você faz esse próximo passo? Cara, isso é muito doido, porque, assim, eu tô acostumado a treinar todos os dias, 2 vezes por dia. E aí, quando chega uma prova-alvo dessa, é um carro, é uma montanha-russa, né? Porque você tá vindo treinando bem, forte, gostando, rotina acertada, beleza. Aí começa a cair o volume pra você chegar bem descansado na prova. Aí você, meu Deus, eu tenho tempo agora. Eu posso namorar, eu posso sair, ir no cinema. Aí depois, bum, dá aquela explosão do evento e depois cai tudo de novo, que é o descanso, né? E aí você fala, meu, ontem foi o primeiro dia que eu treinei, uma semana depois. Tudo bem, o corpo tá se recuperando, eu não tinha condições, né? Mas você fala, meu Deus, tô ocioso, tô fazendo outras coisas que eu nunca fiz, é bom também, sabe? Comer besteira. Aí você fica meio abalado, assim. Isso me abala muito, porque eu sempre venho numa intensidade alta, que é minha vida, eu sou 100% isso, e quando eu não tô fazendo isso, cara, fico meio perdido, né? E eu sinto isso daí bem nitidamente, assim, essa falta de treino, sabe? Essa falta da rotina. Isso, Se sente meio vagabundo, né? Você fala, "Tô fazendo nada, né? Não pô, fiz nada, né? No dia e tá pô, certo podia estar fazer. evoluindo, melhorando, pá, e agora, né? Fica um vazio. E também para os próximos desafios, cada vez mais mirabolante. Então, quero subir Everest aí sem oxigênio. Tenho algumas provas-alvos bem cabreiras esse ano, então eu preciso até escolher meu calendário, porque eu tenho
voltando do Everest em junho, abril, maio, né? Final de maio, junho, tem Maratona do Rio, fazendo o desafio 10, 21, 42. Tem Conrads, África do Sul. Tem Badwater, que é a Eu mais vi difícil do você mundo. mostrando lá a live. Você foi selecionado, foi aprovado lá. Fui selecionado depois de 3 anos aplicando. Fui selecionado, é uma Nossa. seleção de currículo, né? Então, fiz a aplicação, fui selecionado 217 lá no Death Valley, no Vale da Morte dos Estados Unidos. Aí, e final do ano, em setembro, tem o Tour de Jean, com 330 quilômetros na Itália, mochila nas costas e seja o que Deus quiser. Então é só prova maluca. E, bom, a gente estava até falando no offline, assim, mas como é que financeiramente você consegue fazer os desafios? Você está falando um pouco sobre o Everest também, que o desafio do Everest é juntar a grana, né? É, como é que você financeiramente consegue bancar essas coisas e planejar isso aí? É com parceiros? É economia própria? E deixar o espaço também aberto para você divulgar aí, porque eu já sei que o Everest a facada é grande. Pois é, até as provas pequenas no Brasil, assim, é, eu acabo bancando com o meu próprio recurso, assim. Hum, Como eu falei, eu boto em pé de sonho, no patamar de um sonho, então, cara, eu vou fazer de tudo para realizar meus sonhos, sabe? Mostrar do que eu sou capaz numa prova, me desafiando, levando meu corpo e minha mente ao limite. Então, eu não economizo com os meus sonhos, né? E aí eu acabo tirando meu próprio dinheiro. Provas maiores, fora do Brasil, por exemplo, Norseman, são coisas muito pontuais que gastam muito dinheiro e tem um respaldo muito grande. Então, até levo o cinegrafista, o salário do Júnior eu levei um fotógrafo para acompanhar, o Norseman também levei um cara que fez um documentário excelente também. A própria BR-135 eu levo gente para documentar, porque eu falo, cara, não é possível eu fazer uma coisa tão especial para mim e não registrar isso, sabe? Adoro, adoro isso daí. E aí agora tá vindo Badwater, que eu também vou precisar de um cinegrafista, porque, cara, é um sonho para mim fazer isso. E Tour de Jean vai ser difícil, porque não dá para um cinegrafista acompanhar é. 330 quilômetros correndo. E principalmente o Everest, né, que além de ser uma expedição muito cara, tem que ser cara para dois, né, para mim e para o cinegrafista, né. Então, pensando aqui em valor, em custos, eu estou sempre em busca de empresas para me ajudar, tanto com patrocínio quanto pensando no PEP atleta durante o ano. Então, não é Uhum, tipo, fechar o patrocínio para o Everest, mas fechar o PEP, que porventura vai para o Everest. uhum. E aí eu acabo tirando o risco da empresa, mitigando esse risco dela de compliance mesmo, de, pô, vou patrocinar um evento cabuloso, o cara Sei. pode morrer, pode não voltar, não quero me envolver com isso, né? Mas não, ela vai patrocinar o PEP, que durante o ano, nesse 1 ano de contrato, ele vai para Everest, que vai para Badwater, então já mitiga esse risco. Então eu estou sempre em busca dessas empresas para produzirem conteúdo. Aí o Pro, que foi a patrocinadora das 24 horas, o resultado foi excelente. Eles tiveram um ROI excelente, incrível, para falar a verdade. Está repercutindo muito na mídia, tanto nacional quanto internacional. Já saiu na Inglaterra, já saiu na Itália, já saiu da Ásia, já saiu no Canadá, Estados Unidos. Então, está repercutindo muito. Então, também um incentivo para as empresas verem o esporte, verem o atleta nacional como um gerador de receita, sabe, de Verdade. branding, e não apenas um custo, né? Então, empresas apoiem atletas, apoiem iniciativas que visam saúde, visam é, levar o ser humano além nas suas conquistas, o esporte diversos, né? O Brasil não é só mais futebol, né? O Brasil é vôlei, o Brasil é boxe, o Brasil é natação, o Brasil é surf, o Brasil é montanha, mesmo a É. gente não tendo alta montanha no Brasil, o Brasil é montanha, o Brasil é atletismo, é ultramaratona. Então, o Brasil é muito grande e tem muitas possibilidades. Então, quem quiser patrocinar, gente, Tá aí, ó. manda mensagem aqui no Instagram, meu WhatsApp. Estou aberto a novas parcerias. Pra vocês terem noção, a Everest é US$ 55.000 para começar, para ter a permissão do governo, para ter a empresa nepalesa que vai te assessorar, mas ainda falta passagens aéreas, aluguel de equipamentos, né? Que a gente nem tem esses equipamentos no Brasil, né? A gente não tem frio, não tem É. neve, não tem montanha, né? Então tem que ser tudo bem pensado para a expedição ser um sucesso, né?
Cara, você falou um negócio aí que eu acho que mata é o ROI, né? Então, pra galera que não tá acostumado com a sigla, né? Return on Investment. Aí voltou ao MMA aí, ó, voltou ao mercado. É, Mas acho que basicamente acho que onde a galera pedia muita coisa para as empresas e não pensava no retorno, né? Para as empresas. Eu acho que esse teu case aí com a YoPro é muito bom, velho, porque olha só o que ela teve de mídia espontânea e com certeza se ela fosse comprar espaço de mídia nesses jornais todos, ela poderia comprar. Tá lá disponível para venda. Mas seria uma IOPRO institucional, ia gastar muito mais, mas muito mais do que gastou com você, e o ROI não seria o mesmo, porque ia ser só uma propaganda IOPRO na Inglaterra. Faz sentido nenhum. Mas aparece você batendo um recorde, a IOPRO aparece lá e fala, pô, gastei zero, quer dizer, né, na Inglaterra eu gastei zero, só patrocinei o Pepe, deu esse retorno todo, olha o retorno de mídia que eu tive, olha o que eu tenho de branding, né, de posicionamento de marca. nossa, foi excelente, assim, eu nunca vi tanta repercussão positiva, porque o que foi investido foi numa academia que já existia, então eles basicamente estruturaram Uhum. o teto, o box trans, painel de LED, televisão e os profissionais. E influenciadores que também ficaram lá para divulgar e expandir a mensagem. Aí, na última reunião que a gente teve, hoje é quinta, foi anteontem, em menos de uma semana a gente teve mais de 3 milhões de retorno. E aqui o evento não custou 3 milhões, você tem noção. Então foi um case de sucesso incrível, incrível, Que todo mundo massa. repercutindo. Os influenciadores que foram lá deram um show, assim, todo mundo ficou de boca aberta, falando, que o cara vai correr 24 horas, eu não consigo ficar 2 horas na academia do meu prédio, na academia da, sabe? E ele fica lá, e aí, meu, foi órgãos governamentais, foi outras empresas, foi pessoas, foi assim, foi muito sucesso. Então, foi um case fora de série, foi muito massa. Não, cara, é legal isso aí, porque acho que fortalece também para a galera pensar, né? Às vezes você tem uma ideia mirabolante, que parece maluca, mas assim, procure, né, dentro das ideias o que que dá para dar de retorno para as empresas, o que a gente lançou hoje, inclusive, no momento que tá gravando um ranking que a gente vai fazer dos atletas profissionais e tudo. E uma das coisas que me incomodava muito é a palavra ajuda no esporte. Eu acho que o esporte não precisa de ajuda, precisa de investimento. São investimento, tem retorno. Não é que a ajuda seja, eu acho que ajuda, pô, lógico, fazer um projeto, tal, ajuda, doação, funciona. Só que eu acho que no longo prazo, não. Eu acho que o esporte se muda com investimento. Igual a gente fala, como é que você cria um medalhista olímpico? Não é dar dinheiro pro cara que já está na Olimpíada. É criar na base, fazer investimento na base, que vai tendo gene e vai chegar onde está, né? E uma das coisas que eu estava Nossa, batendo tanto total. papo, eu falei, cara, eu preciso montar a estrutura que dê retorno para as empresas. As pessoas não estão, vão investir no esporte, mas ela tem que ter retorno. Se ela não tiver retorno, talvez eu consiga no primeiro ano, talvez no segundo, depois morre. Não é longevo, sabe? Então, ter Nossa, esse... total. É engraçado você falar isso porque faz muito sentido, né? Todo mundo, eu já fui dos dois lados, eu já fui da empresa que contratava e sou o atleta que pede Uhum. patrocínio, né? Então eu sou dos dois lados. E fica muito nítido isso, né? O que que eu, como atleta, como esportista, como influenciador, posso dar de retorno para a empresa que está patrocinando, né? Porque precisa de um retorno, porque senão ela vai investir lá numa renda fixa da vida e vai ganhar É, o seu valor, né? Então, o que que eu posso gerar de valor para a empresa para que ela invista em mim, sabe? Dentro do compliance dela. Então, se for uma empresa de proteína igual o IoPro, faz sentido, porque eu uso o IoPro, assim, normalmente no meu pós-treino, como recover, o IoPro com cafeína, então faz sentido. E pegar um evento em que faça sentido para a empresa. Então, você apresentar esse case. E agora é muito legal, porque as minhas ideias mirabolantes, né? Tipo, vou correr 12 horas na esteira, vou correr 24. As pessoas estão levando a sério, porque realmente funciona, entendeu? é. É, eu tenho um próximo sonho que também eu já compartilhei com algumas empresas, de ficar 10 dias embaixo d'água. E as pessoas falavam, que 10 dias embaixo d'água? Você tá maluco? E a pele? E como você vai fazer para comer, para beber? Ela fala, deixa comigo, vamos aprofundar essa conversa. Agora as empresas estão começando a ver que faz sentido, sabe? Tem que ter o fit, tem que ter Tem. essa união entre o propósito e a marca, né? Para que o resultado seja positivo, né? Pô, legal, cara. E bom números, assim, ter números, porque é isso. Aí a galera muitas vezes pensa, não, vai vender produto. Não é só venda de produto, é isso. É espaço publicitário, é mídia, divulgação. E quando eu postei o vídeo, né, falando do teu feito no domingo, o pessoal do EuPro comentou lá. Eu vi que eles estavam lá, esse comentário e tudo. Então também estão engajadaço na história.
O que é do caralho também, né, velho? Porque eu acho que quando a gente procura um patrocínio, é muito massa quando o patrocinador tá tão ou mais empolgado que você, né, com o negócio. E não é fácil Total. achar isso, fit todo. Pois é, não é, né? É pessoas que acreditam, né? Porque normalmente eles são os receptores do tipo ideias malucas, qual que eu vou escolher? Esse, sabe? E aí quando eles estão empolgados em fazer acontecer, eles abraçaram de um jeito. Meu, eu falei, tá, e o que que eu faço? Eu só sou o atleta, eu não preciso organizar, não preciso me preocupar com as pessoas, com os custos, com a logística. Tipo, eles estavam pensando em tudo. Então, isso foi Porra, muito bom, maravilha. assim, ter uma empresa engajada e disruptiva, falaria, né? Porque não é, eu já apresentei esse projeto para tantas empresas e ninguém queria topar. Nem mesmo a empresa da esteira falou, não, pô, minha esteira, tá maluco, vai quebrar minha esteira, sabe? Caraca, velho. Então, ter pessoas que pensam dessa forma disruptiva, né, dentro das empresas faz muita diferença. E, cara, a resiliência também vem disso, de apresentar projeto e tomar não na cara, né? Que não deve ser fácil. Eu sei do meu lado aqui também, mas imagino que com essas ideias, tanto que a galera fala, não, isso é coisa de maluco, velho. Como é que é esse processo teu? Tu que faz tudo sozinho também aí. Pra mim eu sou tudo. Eu sou o cara que grava, que filma, edita, que é atleta, que é o nutricionista, que é o coach de mim mesmo, sabe? Eu sou tudo, assim. E o que eu senti muita diferença foi na questão de eu tô fazendo menos provas, pensando em fazer menos provas, porque na prova eu tô lá com 80, 100 pessoas, no Ironman eu tô com 1.000, mais de 1.000 pessoas concorrendo comigo, visibilidade, tudo. Então eu tirei um pouco esse mindset da prova e coloquei mais nos desafios, né? O que que me desafia, que me torna mais especial para apresentar também como empresa, ser comercialmente viável. E aí vem esses desafios, né? Fazer as 12 horas, fazer as 24, fazer o salário do Uni, sabe? São experimentações em que a gente pode trabalhar que eu consiga tanto visibilidade para os meus futuros projetos, quanto retorno para as empresas. E aí é um ciclo vicioso do bem, né? Que eu falo, pô, deu certo, vou testar a próxima. Inclusive já chegou algumas outras agências falando, Pepe, vamos pensar numa coisa maluca aí? Aí eu falei, pô, bora, vamos, É o que eu tá faço comigo, todo né? dia, né? Vou fazer acontecer. E aí rola muito brainstorm, sabe, disso, e é legal as empresas estarem abertas para isso. Então, esse, sem dúvida, foi um case de sucesso gigante, assim. E você acha que desde que você começou nesse mundo mudou um pouco a percepção das empresas? Elas estão também recebendo esse tipo de projeto com mais cabeça mais aberta, assim? Eu acho que igual, acho que tão igual. Igual. Desde que eu comecei, eu já busquei patrocínio para ir para a Kona, fazer o Mundial do Ultraman, pro Everest mesmo, eu estou tentando patrocínio há muitos anos, sabe? Mas também é uma coisa cara, custosa, né? Não tivemos boas experiências com montanha no Brasil, porque muitos montanhistas morreram, né? Sempre você vê, fala de Everest, é aquele filme do desastre, né? A pessoa soterrada, avalanche, essas coisas, né? Então, como é que a gente traz com um viés positivo, sabe? E aí, para mim, a percepção das empresas tá se mantendo. O que está mudando talvez seja como eu encaro isso. Como eu falo, quer saber? Vou precisar de empresa nenhuma. Eu vou abaixar o meu sarrafo, vou fazer sem empresa, mas também sem estrutura, mas vou fazer acontecer. E aí, estou fazendo acontecer. Então, acho que é muito da percepção do atleta, a percepção minha, de realmente fazer acontecer. Muito mais do que esperar as empresas buscarem, sabe, fazer sentido. Porque sempre, óbvio, vou te falar, todo ano é exatamente a mesma coisa. Chega setembro, assim, eu começo a ter as ideias, bom, preciso planejar meu calendário do ano que vem. Só que aí as empresas estão fazendo budget, né, Uhum. pro ano que vem, e aí sempre eu perco o time. Sempre. Todo ano é isso. Falar, puta, eu podia ter apresentado. Eu sempre chego agora, começo de ano, apresentando esses projetos. Só que não, eu devia ter pensado É, isso em outubro, em julho. Só que como que eu ia pensar nisso, né, em outubro, em julho? As coisas acontecem assim, tão rápido na minha vida. Meu horizonte de tempo é 2 meses, assim. O que que eu vou fazer nos próximos 2 meses? E aí eu corro atrás para fazer tudo acontecer, sabe? Porque pode acontecer, é. o mundo pode mudar, né, em 2 meses, em 6 meses. Tour de France com 330, como é que eu vou estar depois da Badwater, sabe? De corpo, de cabeça, se eu vou ter filho, se não vou, sabe? Muita coisa pode mudar. Verdade. Mas isso é uma dica boa mesmo que geralmente o orçamento é isso, sabe? Porque de setembro a outubro estão fechando os projetos. Sempre tem, né? Sempre fica um extra ali, mas se colocar antes pode ser que tenha garantido, né? O resto depois tem que ficar negociando, né? É. E, cara, um negócio que eu até te perguntar, depois que eu postei o teu vídeo, eu recebi a mensagem do pessoal da Max EPO.
Que a gente. Eu lembro. Aí ele, pô, é meu atleta. Eu falei, eu sei que é seu atleta, Clebão. Pô, eu que levei ele no teu stand lá em São Paulo, que ele tava. Você chegou lá, onde é que é? Eu falei, "É ali, mano, vamos lá." E, cara, como é que você tem. Isso você tem utilizado para os teus treinos também? Aqui não é jabá, não, tá, galera? Só pra galera que não é. No meu caso, não é jabá, não, é que é novo o produto, e ele já falou, não, o Pepe tá usando e tal. O que que é o treinamento de boxe aí? Como é que foi isso para você também? E te beneficiou? é, Como é que te beneficia isso aí também? Nesse negócio de ultra? Bom, primeiro, assim, já pelo conceito, né, da hipóxia, eu já sou muito propenso a gostar, porque atleta treina em altitude se dá melhor, né? Questão da Sim. eritropoetina, questão das adaptações fisiológicas, metabolômica também. Então, assim, já é uma ideia que eu gostaria de ter. E já existem algumas máquinas nos Estados Unidos que simulam altitude. Essa é um autohipoxiador. Tem outras que você se liga numa máscara e Uhum. fica o dia inteiro. Você pode ficar. Ou você dorme dentro de uma cabana, você fica lá dormindo em altitude simulada. Então isso já me chamava muita atenção. Eu falei, bom, em vez de que os atletas olímpicos fazem, né? Tá chegando próximo à prova, vai lá para altitude, treina e volta e desempenha bem. Eu posso ter isso dentro de casa. E aí, quando eu descobri o pessoal da Max EPO, foi justamente isso. Eu estava em busca dessa máquina, entrei na internet, pessoas falando. Aí, porventura, o Diogo, lá da Max, ele estava em São Paulo e falei: Ô, vamos trocar uma ideia? Eu quero entender melhor esse negócio aí. A gente já tinha tocado umas informações. E aí ele falou, vamos. Aí, meu, deu certo, eu estou usando o equipamento, os protocolos são muito legais, né? O equipamento é muito legal, é fácil manutenção, se realmente tem uma evolução, eu sinto quando que eu estou desempenhando, eu sinto como se eu estivesse na altitude. E vou te falar, estou usando, sei lá, tem uns, desde daquele Uhum. 70.3 lá, com bastante frequência. E de lá para cá, fui campeão da UAI 235 quilômetros, fui campeão da Extremo Sul de 226 quilômetros na maior praia do mundo, com mochila nas costas, carregando. Bati o recorde das 12 horas na esteira, bati o recorde das 24 horas na esteira. Então, assim, tá dando, tá aí, O caminho coincidência, tá né? bom, né? O caminho tá bom, né? Então, não tiro o mérito de, meu, ter nutricionistas bons, ter Claro. fisioterapeutas bons, meu treinamento tá excelente, mas o time que tá ganhando tá bom, sabe? Então eu tô continuando com eles, adoro. Inclusive, preciso trocar meu filtro, porque já deu tempo de uso. Excelente, tô gostando bastante. E vai Sim. ser uma arma secreta pro Everest. Ah, com certeza. Poder fazer Né? de casa isso aí, né, cara, é bom demais. Poder no dia a dia investimento barato, né? Baixo, né? Também, em relação ao que seria a máquina, o que seria fazer uma aclimatação e tudo. Exato. E aí você tem, meu, você pode fazer sentado no sofá de casa, sabe? Você pode, não precisa viajar para fora do país para sentir altitude, né? Mas, meu velho, indo para a reta final aqui, não dura igual suas provas do podcast aqui, né? Então, é um podcast mais curto e é só um aquecimento. Você falou de limite, tudo. Você acha que você tem limite ou não? Nenhum ser humano tem limite. É que a gente se impõe limites, né? A Boa. sociedade impõe esses limites pra gente, né? Eu acho que eu sou meio que a prova viva disso, né? Muitas pessoas falam, Pepe, você vai correr tudo isso? Eu falei, esse é seu limite, não é o meu, sabe? E às vezes, com essas pessoas, né, que ficam à nossa volta, é muito doido, porque, assim, no meu círculo de amizades, da minha namorada, né, dos nossos amigos em comum, ninguém faz essas coisas de ultradistância. Então, você acaba se sentindo o peixinho fora da água quando tá com eles. Só que quando você entra na linha de largada, no pórtico ali de uma ultramaratona, todo mundo é ultramaratonista, todo mundo é fera. Então você se sente em casa, você se sente, sabe? Então, esse ambiente que você tá no dia a dia, onde não tem pessoas que fazem triatlon, não tem pessoas Ironmans, não tem pessoas que têm a mente tão expandida para a questão das possibilidades do seu corpo, que você acaba se sentindo um pouco deslocado. E aí é isso, os limites em si, eles são muito colocados, né? Uhum. Nessa percepção como as pessoas falam disso, né? Mas eu acho que ninguém tem limite, só tá no mental. Se a pessoa destravar isso, ela consegue coisas extraordinárias, assim. Como eu Não. tenho mostrado, viu? Tanto físico quanto mental. Tu tá há quantos anos, cara? Não te perguntei isso. Tô com 35. Ah, tem muito limite pra quebrar ainda. Pra É, descobrir. tem que, Aí.
Tem que aproveitar agora. Tô jovem. Falei, meu, se eu tivesse com 20 e poucos anos, ia ser tão melhor. Ia ter o VO2 mais alto, coração bom. É, mas a cabeça a gente não sabe, né, cara? O problema é mental, né, cara? O mental disso que é muito diferenciado, É, né? é. Qual você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu, cara? É, eu acho que o esporte em si, todos os treinos que eu faço, tudo, ele me ensina muito sobre o meu autoconhecimento, sobre como eu me desafio, como que eu desafio o meu corpo naquelas situações. Então, eu acho que o esporte me ajuda nisso, nesse crescimento do que eu sou capaz. Não, mas não só físico, né? Isso pensando no esporte, porque eu sou esportista, mas eu poderia aplicar isso, né, no mundo corporativo, com o relacionamento interpessoal, porque, tipo, eu não desisto. Então, você vai ter um desafio pela frente, você vai encarar e você vai, tá, como é que eu resolvo isso? Né? Tá na minha mão, tá no meu colo, eu que tenho que fazer, né? Então, puxa para a responsabilidade. Saber que você é capaz de resolver aquilo. Então, tem uma série de soft skills que o esporte te dá, que você consegue aplicar na sua vida, sabe? Interpessoal, paciência, é, resiliência, está estressado pra caramba, depois você tem que voltar e respira, vamos se acalmar, vamos resolver. Então, acho que tem muito isso que o esporte ensina, sabe? Uma das perguntas que eu sempre faço aqui é que você falou muito sobre isso, mas a gente fala sobre, né, perguntar qual é o sonho, né, do nosso convidado hoje. Você tem muitos sonhos, né? Falou que você coloca tudo no patamar de sonhos, né? Uhum. Mas desses o maior seria o Everest, agora sim o sonho mais próximo aí? Ou você acha que a Badwater, por exemplo, é um sonho maior, ou tem outros sonhos? Ou qual é o sonho, de tudo que você já pesquisou hoje, qual é o teu sonho máximo por enquanto aí? Ó, vou te falar, se eu vou expandir algumas perspectivas. O Everest é meu tier one, é meu sonho máximo, assim. Uhum. Aí, beleza, pensando nisso, se chegasse uma empresa hoje e falasse, Pepe, a gente tem todo o dinheiro do mundo, o que que você quer fazer? Everest. Beleza. Só que aí eu penso, mas e depois? Né? Igual aquele pensamento, né? Beleza, faço a maratona, faço o Ironman, e agora? Né? O que que eu estou vislumbrando? Pode ser que apareça alguma coisa, mas para mim, o primeiro de tudo seria o Everest, sem o uso de oxigênio, e seria o meu tier one. Tem outros sonhos que eu tenho também, como a Badwater, só que a Badwater é uma prova recorrente, que eu poderia fazer em outros momentos, mas também eu já estou aplicando ela há algum tempo, né? Tem 3 anos que eu estou tentando entrar nela, não tinha os pré-requisitos ainda, e esse ano eu consegui ter os pré-requisitos, que são 4 ultramaratonas no período de tempo certo, ter bons índices, bons relacionamentos, né? Você não pode ser um ultramaratonista chato, né? Que causa treta com todo mundo. Então, também consegui. E esse era um sonho desde que eu li David Goggins lá atrás, né? Que é a prova ícone do Hum. David Goggins, É. né? Então, teriam esses dois sonhos. Tour de Jean também já tem 3 anos que eu estou paquerando ele e finalmente está aparecendo essa oportunidade. Mas tem muitos outros sonhos que eu tenho, mas primeiro realizar esses. Como, por exemplo, ficar os 10 dias embaixo d'água, que é uma minha meta não só física, né? Porque se você ficar físico, você fica parado dentro d'água, você não tem, mas se ficar mental, você não pode falar com ninguém, né? Você está respirando oxigênio ali com a máscara na boca. Fazer os 7 cumes em tempo recorde. Hoje, os 7 cumes é a maior montanha de cada continente, inclusive a Concagua que eu fiz e o Everest. Aí tem a América do Norte, tem na África, tem na Oceania, tem na Europa, tem o Kilimanjaro na África. Então, fazer os 7 cumes em tempo recorde, hoje o recorde é 4 meses, eu já tenho planejamento feito para 3 meses, já está envelopado, só precisa uma empresa chegar e falar vamos. E na Antártica também, né? E fazer alguma coisa mais no gelo que eu queria fazer. Então, por exemplo, existem as outras maratonas no Ártico que, que são, você vai puxando trenó, vai passando perrengue, então eu queria fazer uma coisa assim também. Ah, e tem um sonho também, meio distante, mas É. agora que eu tô nesse mundo meio maluco, vislumbrando tudo, é ir pro espaço. Daqui a pouco tá bem factível aí. Elon Musk aí, já fiquei vendo umas notícias aí que ele quer levar pra Lua 2028. Tá, pode chegar antes do Everest, inclusive, né? Dependendo, acho que vai ser mais barato, Caralho, talvez. é mesmo. Caraca, é isso. Porra. Não, mas, cara, você tava falando, eu li o livro do David Goggins, até indico pra galera que é muito bom.
O Dean Karnazes também, que é um que eu li bastante lá atrás, quando comecei a correr, enfim. É um negócio que É, vai realmente te fazendo questionar limites, né? Você fala, pô, o cara conseguiu, o cara fez, dá pra fazer, onde é que tá o desafio? E o Goggins, não, principalmente o Goggins, não tinha o biotipo, né? O cara fortão, é. grandão e tal, fazendo. Falou, mano, como assim? O cara tá carregando essa massa toda aí, né? E é muito Total, e bom. pra você ter noção, 2 anos atrás eu fiz, foi 70 anos do Ibirapuera, do Hum, parque. E eu comemorei correndo 70 quilômetros dentro do parque. E aí, para agregar mais pessoas, eu fiz na forma de backyard. Então, dava 10 voltas de 7 quilômetros. Você tem noção que as pessoas se colocam tantos limites? Chegou umas pessoas que. Qual o seu máximo que você já correu? 7. Essa pessoa fez 21 no dia. Qual que é o seu máximo que você já correu? Pô, eu fiz 21. A pessoa fez 50 quilômetros comigo. caraca. Aí o outro, e você? Ah, uma maratona, 42. Fez 80, quase dobrou o máximo que ela já tinha feito. Simplesmente porque tá em volta de pessoas com a mesma vibração, apoiando e falando, cara, vamos, você consegue mais? Tá parado por quê? Porque ela se impôs aquele limite. Então você vê coisas assim extraordinárias que acontecem quando você destrava esse limite, né? Que é psicológico total. Porra, que massa. Massa ouvir isso. Legal mesmo. Né? Meu velho, saiu o papo, te agradecer demais aí pelo nosso primeiro papo, porque dá pra. Acho que cada desafio desse cabe um episódio, né? Dá pra falar a história toda. E, cara, pô, mas massa acompanhar, como eu te falei, né? Eu fui recebendo de amigos que não tinha nada a ver com o triatlon, mandando mensagem, mandando teu vídeo lá dos 24 horas. Então, parabéns por mais um recorde. E, cara, que venham muitos outros. E conta com a gente aí também, o que precisar. Cara, brigadão, Gabriel. Que bacana que rolou, né? É assim, tem que ser, vamos agora, Bom, vamos, do jeito que foi. Muito legal o papo. Queria agradecer a oportunidade. Também de você como empresa, né? Como Mundo Tri, divulgando o esporte, divulgando as pessoas, os sonhos, né? E mais um case de sucesso aí que aconteceu. Muito obrigado aí pelo espaço, galera que está assistindo, valeu vocês aí também. Apoiem o Gabriel, meu, é isso, é uma comunidade e é tá isso. para se ajudar. É isso, e depois tem que arrumar um desafio ultra pra você também no triatlo também, depois fazer, vou te ligar com o Daniel Oliveira lá pra você inventar de fazer o Deca Ironman, Double Deca, essas doideiras aí. Da ideia não que eu não tenho calendário. Vontade tem, mas calendário não. Fechou, irmão, obrigadão. E é isso, galera, esse foi mais um MTCast com o Pepe Fiamontini, até semana que vem, valeu!